Imagine governar um reino inteiro, ter riqueza, poder, um exército e ainda assim viver com medo. Não medo de uma guerra, não medo de uma revolta, mas medo da única coisa que nenhum rei consegue derrotar: a morte. Agora, imagine que sua tentativa de escapar desse destino acabe destruindo tudo que você construiu, porque essa é, no fundo, a verdadeira tragédia de Dead Cells. Uma história sobre obsessão, desespero e as consequências de tentar controlar aquilo que não pode ser controlado. Muito antes dos acontecimentos do jogo, a ilha de Dead Cells era um reino próspero. As cidades funcionavam, o comércio acontecia normalmente, a população vivia sua rotina. Mas algo começou a mudar. Uma doença misteriosa passou a se espalhar pela ilha. Uma doença conhecida como Malaise. No início, parecia apenas uma epidemia, mas rapidamente ficou claro que era algo muito mais perigoso. Os infectados apresentavam comportamentos estranhos. Alguns enlouqueciam, outros sofriam mutações físicas. E conforme os casos aumentavam, o reino mergulhava lentamente no caos. E o mais assustador, ninguém parecia entender exatamente o que estava acontecendo. Nem os médicos, nem os alquimistas, nem o próprio rei. Ao longo da exploração, encontramos diversos documentos espalhados pelo mundo, mostrando o desespero crescente da população. Relatórios de guardas, anotações de pesquisadores, ordens oficiais, pequenos fragmentos que revelam uma sociedade tentando desesperadamente sobreviver e fracassando. Conforme a doença avançava, o reino começou a tomar medidas cada vez mais extremas. Áreas inteiras foram isoladas. Prisioneiros eram mantidos em quarentena. Guardas patrulhavam em regiões infectadas. A população vivia com medo, e quanto mais a situação piorava, mais aumentava a pressão sobre aqueles que prometiam encontrar respostas. Foi nesse contexto que os alquimistas ganharam enorme influência. Se existia uma cura, ela provavelmente viria deles. Mas a busca por soluções começou a ultrapassar limites perigosos. Experimentos passaram a acontecer em larga escala. Pesquisas cada vez mais agressivas foram autorizadas. E a linha entre ciência e desespero começou a desaparecer. O problema é que a Malaise parecia estar sempre um passo à frente. Quanto mais tentavam controlá-la, mais o reino afundava. E aqui que a história de Dead Cells fica cada vez mais sombria. Ao longo do jogo, encontramos diversos locais que mostram o tamanho do desastre. Um dos exemplos mais claros são as catacumbas e o cemitério. Áreas repletas de restos mortais, criaturas deformadas e sinais que a morte já havia se tornado parte da rotina daquele reino. Mas talvez os locais mais perturbadores sejam os laboratórios e áreas de pesquisa espalhados pela ilha. Neles encontramos evidências de estudos desesperados tentando entender a Malaise. Experimentos eram conduzidos, testes eram realizados, e tudo indica que nem sempre os resultados eram os esperados. Os efeitos dessas pesquisas parecem ter ficado marcados no próprio mundo, e talvez também em alguma das criaturas que encontramos durante a jornada. Um exemplo frequente citado pela comunidade são os Firehead Experiments, inimigos extremamente agressivos encontrados em áreas avançadas do jogo. O próprio nome já leva uma pergunta perturbadora: experimentos fracassados? De quê? Quem eram essas criaturas antes? O jogo nunca oferece uma resposta definitiva, mas sua existência refaz uma ideia importante. A busca desesperada por uma solução estava criando monstros tão perigosos quanto a própria doença. Isso torna a tragédia ainda maior.
Porque ele não estava sendo destruída apenas pela Malásia. Ela também estava sendo destruída pelas tentativas desesperadas de combatê-la. E é nesse cenário que começa a nossa jornada. Quando o jogo se inicia, vemos uma massa estranha assumindo o controle de um corpo decapitado, sem explicações, sem memórias e sem identidade. Esse personagem ficou reconhecido pela comunidade como o Prisioneiro, e talvez seja justamente por isso que ele seja o personagem perfeito para essa história, porque ele está tão perdido quanto nós. Ele não sabe o que aconteceu, não sabe quem foi e não sabe por que continua voltando. Tudo o que ele pode fazer é seguir em frente, recolhendo fragmentos de um mundo que morreu muito antes de sua chegada. Mas, conforme avançamos, uma pergunta começa a surgir. Quem realmente foi responsável por tudo isso? Porque quantos mais documentos aparecem, mais todas as pistas parecem apontar para uma única pessoa, o rei. E é isso que torna a tragédia ainda mais interessante, porque ele não parece como um vilão inicialmente. Os registros espalhados pela ilha mostram um governante respeitado, um homem que liderava um reino próspero, a figura que deveria proteger aquela população. Mas então, a Malásia chegou, e junto dela vieram decisões cada vez mais desesperadas. Conforme a situação saiu do controle, a linha entre liderança e obsessão começou a desaparecer. Os documentos encontrados pelo jogador mostram um reino cada vez mais rígido, mais fechado, mais desesperado. E no centro de tudo estava o rei, tentando encontrar respostas, tentando manter o controle, tentando impedir o que era inevitável. E essa é a grande pergunta que Dead Cells deixa para o jogador. Em que momento um governante tentando salvar seu reino se transforma em alguém disposto a sacrificar tudo para alcançar o seu objetivo? Ele estava tentando salvar a ilha? Ou ele estava tentando salvar a si mesmo? A resposta nunca é totalmente entregue, e talvez seja justamente por isso que a figura do rei continua sendo um dos maiores mistérios da lore. Além disso, existem inúmeras teorias dentro da comunidade. Uma das mais famosas sugere uma ligação profunda entre o prisioneiro e o próprio rei. Mas o jogo trabalha com pistas e interpretações, não com confirmações. E essa ambiguidade faz parte do que torna a narrativa tão fascinante. E é aqui que Dead Cells revela uma das ideias mais intrigantes de toda a sua narrativa. Porque a principal mecânica do jogo não existe apenas para tornar a gameplay divertida. Ela faz parte da própria história. Pense por um instante. Quantas vezes você morreu jogando Dead Cells? Dezenas? Centenas? Talvez até milhares. Em qualquer outro jogo, essas mortes seriam apenas tentativas fracassadas. Mas em Dead Cells, ela possui significado. O prisioneiro não desaparece, ele retorna, encontra outro corpo e continua avançando. De novo e de novo e de novo. E é nesse momento que Dead Cells faz algo genial, porque você percebe que não está apenas observando a tragédia, você faz parte dela. Enquanto explorava a ilha, talvez acreditasse estar tentando quebrar o ciclo, mas a verdade é que passou o jogo inteiro alimentando ele, morrendo, voltando, morrendo novamente, preso exatamente como todos os outros habitantes daquele mundo. A repetição não é apenas uma mecânica, ela é parte da narrativa. E talvez essa seja a maior ironia da história. O reino inteiro foi destruído tentando escapar da morte, mas acabou preso em um ciclo onde ninguém consegue realmente escapar dela, nem mesmo você.
Muita gente conhece Dead Cells apenas pelo combate frenético, pelas builds absurdas e pelos chefes difíceis. Faz sentido, porque é exatamente isso que aparece na superfície. Mas por trás de cada corredor, de cada inimigo, de cada documento esquecido em um canto do mapa, existe uma história muito mais profunda. A tragédia não começou com monstros, nem com mutações, nem com laboratórios. Tudo começou com uma decisão. A decisão de não aceitar o inevitável. O medo da morte criou a obsessão. A obsessão criou os experimentos. Os experimentos criaram os monstros. E os monstros destruíram tudo. É uma cadeia simples, mas devastadora. E talvez seja justamente por isso que a lore de Dead Cells continua fascinando. O cara não precisa de cutscenes longas ou diálogos explicativos. Ela está escondida nos lugares que você explora, nas criaturas que você enfrenta, nas perguntas que nunca são respondidas. No começo desse vídeo, eu disse que tudo começou com um rei que tinha medo da morte. E talvez essa seja a maior ironia de Dead Cells, porque na tentativa de escapar dela, ele criou um mundo onde ninguém consegue deixá-la para trás. E talvez a verdadeira episódio de Dead Cells nunca tenha sido uma cela. Talvez tenha sido a incapacidade de aceitar o inevitável. E aí, gente, só lembrando que esse vídeo foi uma explicação mais superficial da lore de Dead Cells, sem entrar em muitos spoilers, sem aprofundar muito. Então ainda existem vários detalhes e interpretações que ficaram de fora. Mas agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o rei realmente tentou salvar o reino? Ou a obsessão dele acabou acelerando a tragédia? Comenta aqui embaixo porque essa é uma das discussões mais interessantes da lore. E se quiser mais vídeos explicando histórias e mistérios dos games, já se inscreve para não perder os próximos.